Nos Estados Unidos, a aprovação do governo Donald Trump atingiu o menor patamar do segundo mandato, de acordo com uma pesquisa Reuters Ipsos. Vamos aos números, olha lá. 33% dos americanos aprovam a gestão de Trump e 64% desaprovam. A pesquisa também aponta que a maioria dos americanos se preocupa com a possibilidade de acontecer uma guerra prolongada. Entre os que se dizem democratas, 87% se preocupam. Já entre os republicanos, 71% se preocupam. A pesquisa Reuters Ipsos foi feita online com 1.166 americanos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora nós vamos ao debate e eu começo com Vinícius Poit. Poit, a queda na aprovação fará Trump recuar na guerra com o Irã? Olha, Débora, acho difícil o Trump, talvez formalmente, ou publicamente, recuar. Mas é óbvio que ele pode tentar antecipar uma solução, antecipar uma vitória, antecipar o Irã se render. Eu não acho que o Trump vai nem fazer isso efetivamente, nem vender como um recuo. Óbvio que a situação dele é bastante preocupante politicamente, mas a política também não deveria ditar, na minha opinião, estratégia militar, porque senão qualquer situação aí, e nessa guerra, um dos motivos, pelo menos para mim, de impedir o Irã de alcançar a bomba nuclear ali, ou o avanço na tecnologia nuclear, é legítimo, visto que já tiveram diversas ameaças deles de poderem utilizar esse poderio e por aí vai. Agora, a situação ali, Débora, é muito crítica para ele. Novamente, não acho que a política, os interesses na eleição deveriam ditar a estratégia militar, e ele também não pode, de repente, recuar e o outro país, o raciocínio que eu estava seguindo ali, então vamos segurar, vamos resistir, que daqui a pouco o Trump, com medo de perder a eleição, os midterms que vai ter lá no Congresso americano, ele vai tirar o time de campo aqui no Irã. Agora, que caminhos o Trump tem para antecipar essa vitória dele ou encerrar essa guerra, pelo menos por um instante? Voltar para a mesa de negociação. Periga ele tomar alguma atitude mais drástica para poder cantar uma vitória, algum outro bombardeio, algum outro ataque mais duro, e isso vai ter consequências para poder falar, ganhei a guerra, então estou parando. Ele falar, vou me render, não vai, em hipótese alguma, na minha opinião. Ou ele pode tomar uma atitude drástica e falar, olha aí, ponto, bombardeamos tudo, ganhei a guerra, para simbolicamente ser uma vitória. Ou vai negociar e até ele dizer que os iranianos se renderam, mas a situação é difícil, porque agora começa a doer no bolso do americano, Débora. O americano começa a se perguntar, e na pesquisa também tem esses índices, do tanto que subiu a gasolina. E ainda mais um país como os Estados Unidos, que é o tal dos muscle cars, lá gasta gasolina esses carros, pelo amor de Deus. Então, assim, isso está doendo no bolso do americano. E aí um outro indicador que mostra a urgência, Débora, para concluir, em 1973 teve o tal do War Power Resolution, uma resolução dos Estados Unidos para limitar ou exigir a aprovação das casas, Senado e Câmara, para o governo ir para a guerra. Desde aquela época, não teve uma aprovação das duas casas como teve agora, para limitar o poder do Trump nisso, inclusive com voto de 4 republicanos. Portanto, é preocupante, mas eu não acho que o Trump vai recuar ou se render. Ele vai arrumar um jeito de cantar uma vitória agora. Obrigada, Poit. Cardoso, a queda na aprovação fará Trump recuar na guerra com o Irã? Essa pesquisa só mostra aquilo que acho que todos nós podemos perceber a olhos visíveis. O governo Trump é um desastre, um absoluto desastre. E agora quem diz é o povo dos Estados Unidos da América, o mesmo povo que o elegeu. Mas aí uma discordância com o Poit, não havia legitimidade nenhuma para Trump fazer aquilo que ele fez com o Irã. Um pouco tempo antes, alguns meses antes, ele tinha bombardeado o Irã e anunciou ao mundo todo, acabei com a possibilidade do Irã fazer bomba atômica. Lembram disso? Passa alguns meses e ele então resolve declarar uma guerra para fazer aquilo que ele já disse que tinha feito.
Na verdade, ele se entusiasmou lá com a operação da Venezuela, caiu no canto da sereia de Benjamin Netanyahu e entrou numa guerra sem nenhum sentido para o povo dos Estados Unidos, defendendo uma situação que era insustentável dentro do seu próprio país e está pagando o preço, porque ele achava que numa semana ele resolvia a guerra com a sua prepotência, com o seu bonapartismo. Não, não resolveu. O Irã está lá, intacto, firme, batendo duro, e eu não defendo o regime do Irã, mas está firme lá, e ele caiu numa situação que ele já tentou fazer a paz, já foi para lá, já foi para cá, já disse que tinha feito a paz quando não fez um acordo que ele se desmantelou 2 dias depois, ou seja, ele não sabe como sair desta. Então ele tem 2 posturas possíveis. A primeira é um negacionismo, que é bem característico da extrema-direita, como é do Bolsonaro no Brasil e dele. Olha, vacina não cura, olha, pesquisa não diz nada, todos os institutos de pesquisa são comprados, a imprensa mente, a eleição é fraudada, é a saída a lá Bolsonaro e lá Donald Trump. A outra alternativa é ele encontrar uma equação que eu, sinceramente, não sei dizer qual é. Ele não tem como vencer essa guerra em curto prazo de tempo. A história demonstra isso. Ele não tem muito o que fazer. O que ele vai fazer? Soltar uma bomba atômica lá no Irã? É isso? Não, ele não vai poder fazer isso. Pelo menos imagina-se que, por mais doido que seja, isso não passará na cabeça dele. Então, ele está numa situação dificílima, caindo nas pesquisas, e a tendência é ser derrotado fragorosamente nas próximas eleições. Se isso acontecer, a estabilidade no cargo dele ficará comprometida. Então, há que se ter claro, Donald Trump criou as condições do seu próprio desastre. Ele vai conseguir sair desta? Eu gostaria muito de saber, e o futuro vai nos dizer, mas a impressão que eu tenho é que ele marcha para uma derrota absoluta e para um fracasso que aqueles que são contra o extremismo devem comemorar. A gente vai ter a eleição de meio de mandato no Congresso. Poit, 30 segundos então, se você puder avaliar o que você acha que espera Trump nessa eleição de midterm. Vai ser uma eleição duríssima. Se agora ele acabou de ter 4 republicanos que foram para o outro lado. E a gente tem uma pesquisa dos americanos pela primeira vez mostrando que os democratas podem resolver a economia, que é a bandeira do Trump. Então vai ser uma eleição duríssima no Congresso americano, Débora. Cardoso, queria também sua perspectiva sobre essa eleição. Olha, Débora, eu dou essa resposta com 2 lados do cérebro que nem sempre se entendem. O meu lado da razão diz, ele vai perder porque ele criou as condições para o seu sepultamento político. O meu lado da emoção diz, que bom para a democracia que este homem, este autocrata, o que está fazendo com o mundo, o que está fazendo, perca. A minha razão e minha emoção nesse momento se casam.